Olá, hoje vamos discutir gráficos de funções trigonométricas, tá? O primeiro deles, vamos desenhar o gráfico da função seno de x. Para isso, plano cartesiano desenhado, ó, eixos x e y. Veja que eu reparti o eixo do x em 4 partes para nós lembrarmos os 4 quadrantes, tudo bem? Qual o valor máximo do seno? 1, Fredão. Qual o valor mínimo do seno? Menos 1. Coloca aí. Para nos auxiliar, eu vou desenhar um ciclo trigonométrico para a gente ajudar a calcular os valores de cada seno. Vamos preencher? Preencher o plano cartesiano. Vamos lá, seno de 0. Projeta o 0 sobre o eixo do seno. Isso vai dar 0, amigão. Seno de 90. Seno de π sobre 2 é a parte mais alta do ciclo trigonométrico. Você tem seno valendo 1. Seno de 180 projetado sobre o eixo do seno vai dar 0. Estou preenchendo para você. O 270, a parte mais baixa lá do eixo do seno. O seno tem o seu valor mínimo, que é menos 1. E o 360, na mesma posição do 0, o seno daria 0. Por esses 5 pontos que eu marco para você, eu vou traçar uma curva chamada gráfico da função seno, ou também chamada de senoide. Vê como é que você quer usar o termo aí, tudo bem? Esse é o gráfico da função seno, que tem um máximo, tem um mínimo. Função seno, né? Função de domínio e contradomínio real. Função limitada, imagem limitada, de menos 1 a 1. E ela é uma função periódica, que de tempo em tempo se repete. Função periódica, Fredão? Sim, que tem período 2π. O que é período na matemática? É o tamanho do gráfico, sem complicações. O mesmo eu farei para a função cosseno, tá? Função f de x igual a cosseno de x, tudo bem? Vou desenhar o plano cartesiano, dividir o eixo do x em 4 partes, como fizemos anteriormente. Lembre que o valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo é menos 1, igualzinho do seno. Ciclo trigonométrico na parte superior do teu vídeo, para nos ajudar a calcular os cossenos, tudo bem? Veja, cosseno de 0 eu já marquei. Cosseno de 0 que dá quanto? 1 é a parte alta lá do seu plano cartesiano. Cosseno de 90, galera, cosseno de 90 vai dar 0, vai marcando aí. Cosseno de 180, o cosseno de π, o cosseno de 180 é menos 1, veja o seu ciclo trigonométrico. Cosseno de 270, atenção, cosseno de 270 vai dar 0. E o 360, que fica na mesma posição do 0, o cosseno de 2π vai ser 1, é o valor máximo do cosseno. Preenchido esses 5 pontos, eu vou traçar a curva por esses pontos aí, que é chamado gráfico da função cosseno, ou também chamada de cossenoide. Tudo bem? Função de domínio e contradomínio real, função limitada com imagem controlada de menos 1 a 1, e também função periódica com período 2π, ou seja, de tamanho 2π, tá? Um gráfico um pouquinho mais chato da gente desenhar, o gráfico da tangente, um pouquinho mais de detalhes. Desenhei o plano cartesiano, reparti o eixo do x em 4 partes e preenchi isso para você. Lembra que tangente não tem valor máximo, tem valor mínimo, ela é infinitamente para cima, né? Ela cresce infinitamente para cima, decresce infinitamente para baixo, tá bom? O que é importante nós lembrarmos? Que a tangente do 0, do π e do 2π, isso vale 0. Tá vendo o ciclo trigonométrico? 0π, 2π, tangente 0. Já marquei. Lembra que por 90 e por 270 não existe tangente. Então, pelo 90 e 270, tracei duas assíntotas verticais. Tudo bem? Veja. Primeiro e terceiro quadrante, tangente positiva, gráfico para cima do eixo. Segundo e quarto quadrante, tangente negativa, gráfico para baixo do eixo. Tudo bem? Preencha o gráfico, então, que tem formato helicoidal. E qual que é o nome desse gráfico aí? Gráfico da função tangente, ou também chamado de tangentoide. Cuidado, função de domínio pouquinho complicado. O domínio não são todos reais, são todos reais diferente de π sobre 2 mais kπ. Contradomínio sim é real. Imagem também é real, né? Porque ela é uma função infinita aí, né? Vai para o mais infinito e para o menos infinito. E é uma função periódica de tamanho π.